Tudo bem? Eu me chamo Paula e eu vim falar com vocês a respeito de algo que vem me incomodado demais. Eu queria falar com vocês a respeito da depressão, que é algo que eu descobri na minha vida no começo desse ano, algo que mexeu demais e mexe comigo demais até hoje. E eu gostaria de contar um pouco a respeito disso para que eu possa ajudar algumas pessoas a buscarem ajuda, a falar, eu preciso de ajuda, eu tenho depressão e eu preciso de ajuda. Então, o ano passado, eu perdi a minha mãe, do qual foi algo assim que mexeu muito comigo. A minha mãe, ela acabou falecendo com um aneurisma cerebral, do qual foi descoberto muito rápido. Ele já estava muito grande, de um tamanho que quando eles cliparam ele, né? Ele acabou rompendo e ela acabou tendo hemorragia. E daí ela teve várias consequências e veio a falecer. Então foi algo assim que mexeu comigo, que me deixou muito triste. Eu não conseguia demonstrar minha tristeza para as pessoas, eu não conseguia chorar. Eu estava morrendo por dentro, engasgada e com muita dor no corpo, dor de cabeça, dor na nuca, e não conseguia dormir, não conseguia rezar por ela, não conseguia chegar no hospital no momento que ela estava no leito ainda. Eu não conseguia conversar com ela, eu segurava na mão dela e simplesmente não saía nada. E aquilo assim para algumas pessoas foi como se eu não tivesse sentimentos, mas na realidade eu só estava com muito medo e tão apavorada quanto qualquer um e não conseguia botar para fora. Depois que minha mãe faleceu, depois de 30 dias, eu fiz uma ressonância e acabei descobrindo que eu estava com aneurisma na carótida. Foi um susto para mim, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava com algum problema de saúde, eu não sabia o que. Quando eu descobri que era um aneurisma, primeiro eu entrei em estado de choque, mas sem dar reações, sem demonstrar nada para ninguém. Foi internamente comigo mesmo. Foi uma briga comigo mesmo todos os dias até o dia que eu fiz a cirurgia, que eu decidi fazer a cirurgia para colocar um stent na carótida. Foi algo assim que foi assustador. Eu tive muito medo de morrer. E ao mesmo tempo que eu tive medo de morrer, eu queria morrer. Eu queria que Deus me levasse embora, porque eu não achava justo eu estar aqui e a minha mãe ter ido embora. Então que eu deveria também ir. Mas algo dentro de mim falava para mim que eu tinha uma filha de 9 anos, um filho de 21 anos e um marido. E que eu precisava ajudar eles. E que eu não precisava entregar os pontos nesse momento. Então, logo depois que eu fiz a cirurgia, eu fui para a UTI, tive hemorragia, fiquei quase 1 hora com hemorragia, no local onde foi feita a incisão. E aquilo me deixou apavorada, minha pressão caiu bastante, eu senti muita dor, uma dor insuportável. Me deram morfina, mesmo assim eu fiquei com dor, me deram vários medicamentos, até teve um dos medicamentos que acabaram me dando, do qual me fez ter um monte de reações, e daí tiveram que tirar esse medicamento, porque eu estava tendo um taquicardia. E o meu marido não estava junto nesse momento, ele não estava conseguindo entrar no quarto da UTI. Então eu me senti assim, sozinha, com muito medo, desesperada,
ao mesmo tempo que eu estava lutando para estar ali, uma parte de mim estava pedindo para ir embora. Então eu pedi tanto ajuda que Deus me ajudou e assim eu consegui sair daquela situação e consegui lutar pela minha vida e ser um pouco mais grata a mais coisas. Então, eu fiz essa cirurgia em outubro do ano passado e não fez nem um ano ainda, vai fazer um ano. Dia 15 do mês que vem, 15 de outubro, vai fazer um ano que eu fiz a cirurgia. Então eu tive assim um período bem difícil, com muitos problemas. Depois de 30 dias da cirurgia, eu estava com um problema no estômago, porque eu tomava remédios demais para dor, porque eu tinha muita dor de cabeça e eu achava que era por causa do stent, mas na verdade era por causa da depressão, que eu não sabia que eu tinha ainda. E com todas essas dores que eu tive, eu resolvi estudar. Faço um curso técnico hoje. E foi os piores 8 meses da minha vida, porque eu não conseguia me concentrar em nada, não conseguia fazer aquilo que eu precisava e me sentia cada vez mais culpada. Então, no começo do ano foi essa dificuldade na minha vida, até eu buscar ajuda com um psiquiatra, do qual foi um querido comigo, do qual foi assim um ser iluminado que entrou na minha vida no momento certo e do qual eu sou muito grata mesmo de estar me ajudando tanto. Tomo medicamentos para controlar minha ansiedade, para controlar meu nervosismo, para controlar as minhas tristezas, para controlar as minhas lágrimas. Então eu sou muito grata assim por ele. Faço o tratamento com ele ainda e vou continuar por muito tempo. E acompanhamento com uma psicóloga que também é uma querida. Eu vou uma vez por semana. E eu descobri recentemente, vai fazer 30 dias, que eu fiz uma outra cirurgia. Eu fiz uma cirurgia porque eu descobri que eu estava com um cisto bem grande no ovário e do qual eu tinha muitas dores e eu não sabia o que era. Não conseguia fazer várias coisas por causa disso, exercício, não conseguia andar direito porque travava minha perna e eu sentia dor e isso começou a me gerar frustrações, pois eu fiquei muito tempo procurando o que era essa dor, tanto que eu falei para o psiquiatra que eu achava que eu estava criando problemas, patologias na minha cabeça. E ele falou para mim, não, você vai procurar uma ajuda médica, vai procurar um endócrino, vai fazer uns exames, depois você vai procurar o seu ginecologista e nós vamos investigar, vamos ver. Quando você terminar isso e não tiver nada, nós vamos constatar que você realmente não tinha nada. Fiz tudo isso, descobri o que eu tinha e fiz essa cirurgia, vai fazer 30 dias, agora dia 30 de setembro. Eu fiz uma esterectomia, acabei tirando o útero e as trompas. Tive um sangramento, uma hemorragia há 2 semanas. Fui para o hospital, eu cheguei no hospital, eu tive 2 ataques de pânico que foram horríveis. Eu sentia muita palpitação, enjoo, tontura, tremedeira no corpo, dores na nuca. Eu tive que levantar e ir até o banheiro, lavar o meu rosto, passar uma água na nuca para ver se eu conseguia voltar a mim. Consegui, entrei, fiz a consulta e fiquei no hospital. Meu marido não pôde entrar comigo porque minha filha estava junto e ela não podia entrar. Então eu fiquei lá sozinha até 1 da manhã. Isso que eu entrei às 8 horas da noite, às 20 horas, né? E fiquei até a 1 da manhã. E lá eu fiz uma tomografia.
para ver como é que estava, se estava tudo bem, qual que era o problema da hemorragia, se era uma hemorragia grande ou não, se eu teria que ficar internada para fazer uma outra cirurgia, para ver se tinha rompido mais de um ponto ou não. E aconteceram algumas coisas também que vai ficar para o próximo vídeo. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, por mais que a vida da gente não seja fácil, por mais que passemos por tantas dificuldades, tantos problemas, tantas tristezas, tantas desilusões, a gente não deve desistir. A gente não deve desistir da coisa mais preciosa que tem nesse mundo, que é a nossa vida. Não desistir das pessoas que amamos e que nos amam muito. E que devemos lutar por nós, se reerguer, se reconhecer, se amar. E é isso que eu desejo para todos, que se amem um pouquinho mais e busquem ajuda. Tem muita coisa para falar, mas o vídeo vai ficar muito longo, então eu acho melhor eu parar por aqui. E na próxima semana eu vou fazer mais um vídeo, vou ir contando para vocês um pouquinho mais de tudo o que acontece e o que eu converso às vezes com a psicóloga, de coisas que me magoam, de frustrações, para tentar ajudar um pouquinho. Então, se alguém gostou, se eu puder ajudar, eu tô aqui.